Lloyd Newalter disse à sua filha Carrie, de 19 anos, que não tinha mais condições de pagar pensão alimentícia à mãe dela, chamada Michelle. E ele compartilhou com a sua filha o seu plano A e seu plano B, que eram os seguintes: ele poderia tirar a vida da mãe dela ou então tiraria a própria vida. E a decisão estaria totalmente nas mãos da Carrie. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E como sempre, antes de eu contar essa história para vocês, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no meu canal porque me apoia demais aqui na plataforma. Se você quiser apoiar também de uma outra forma, você pode se tornar um membro aqui do meu canal. Tem vídeos exclusivos para membros, tem emojis exclusivos também. Então se você quer se tornar um membro, clica no primeiro link aqui da descrição. Me siga nas minhas redes sociais, eu faço conteúdo exclusivo para a rede social de fotos e o arroba estará aqui na tela. Então me siga lá e também me manda uma mensagem falando que você veio do meu canal. Vou gostar muito de conversar com vocês. Então é isso, fique comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. O nosso caso começa em 1989, quando Lloyd tinha 16 anos, e ele se apaixonou por uma colega de classe mais velha chamada Michelle Blonde. Eles estudavam na mesma escola e ela era mais velha que ele e já estava se formando. Ali eles se conheceram e se interessaram um pelo outro e começaram a namorar. 2 anos depois, em 1991, a Michelle e o Lloyd se casaram. Eles então foram para a faculdade juntos e não demorou muito e a Michelle teve sua primeira filha. 2 anos depois, ela teve a segunda filha, que era a Carrie. A família se estabeleceu no interior do estado de Nova York, na comunidade de Kearney, e essa era uma comunidade familiar e muito segura para morar e criar os filhos. E também era um local conhecido por ser a cidade onde tem a sede da empresa Corning Glass, onde o Lloyd trabalhava como engenheiro. Não demorou muito e a Michelle deu à luz a sua terceira filha e ela educou e alfabetizou as meninas em casa. A Michelle era professora de inglês e, além de alfabetizar as suas filhas, ela também passou a dar aulas em uma faculdade local. Ela adorava ler e escrever e ela estava sempre encorajando suas filhas de serem muito bem educadas, falar muito bem em público. As meninas faziam balé e o Lloyd era quem geralmente levava suas filhas até a aula de dança. Então lá ele levava as meninas, arrumava elas, arrumava o cabelo delas. E as outras mães que viam como o Lloyd era dedicado à sua família, o admiravam muito. E na verdade é dito que elas até se apaixonavam por ele. Parecia que realmente a família deles era perfeita, olhando assim de fora. Eles eram um casal que parecia estar muito feliz, tinham 3 filhas lindas e saudáveis. Elas estudavam bastante, faziam atividades extras, faziam dança. Mas na verdade, dentro de casa, o estilo de educação que ele dava era extremamente rigoroso, principalmente por parte do Lloyd. É dito que as filhas tinham medo dele a ponto de ficarem tremendo apenas por levarem uma bronca do pai. Certa vez, uma amiga da Carrie contou que viu quando Lloyd deu um tapa na cara da filha. E é dito que por coisas muito pequenas ele explodia e não importava onde estivessem. Ele gritava com as meninas mesmo se fosse em público. E com a Michelle, com a esposa dele, não era muito diferente. Ele gostava, na verdade, de colocar a Michelle sempre para baixo e ele tinha um prazer em fazer isso. Então, realmente, ali dentro de casa não era um ambiente familiar saudável. Ele era extremamente abusivo com a sua esposa e com as suas filhas. E aí, no dia de Ação de Graças de 2007, a Michelle de repente cortou os laços com seus pais. A mãe da Michelle tinha certeza que o Lloyd estava por trás disso, porque a filha dela jamais faria isso por conta própria. E ela tinha certeza também que o Lloyd tinha conseguido isso através de ameaças. Ele provavelmente ameaçava de machucar as filhas ou então a própria Michelle, caso ela voltasse a ter contato com seus familiares. E realmente a Michelle chegou a confidenciar com uma amiga dela que o Lloyd havia a forçado a cortar aqueles laços familiares que ela tinha, cortar qualquer contato com seus pais. E o que ele queria era garantir que a Michelle não tivesse qualquer lugar para ir caso quisesse ir embora. Mas na verdade, quem acabou indo embora foi o próprio Lloyd. Em 2008, ele conseguiu um novo emprego em New Jersey e teve que deixar a Michelle e as crianças em Corning.
E depois que ele se mudou, a Michelle parecia uma pessoa completamente diferente. Ela parecia mais leve, mais feliz, mais tranquila. E então, em 2013, eles resolveram se divorciar oficialmente. A Michelle, nessa época, se mudou para uma nova casa com as filhas e ela pensou que estava vivendo a sua melhor fase. Mas, na verdade, foi aí que o problema começou. Isso porque o Lloyd queria a guarda das filhas. E ele não queria a guarda porque queria cuidar das filhas. E sim, ele não queria pagar pensão alimentícia. E ele foi implacável no uso do sistema legal para tentar prejudicar a Michelle de todas as formas possíveis. No processo de divórcio, ele fez diversas falsas alegações contra sua ex-esposa apenas para tentar prejudicá-la e conseguir a guarda das filhas. E a Michelle dizia que o Lloyd tentava até mesmo colocar as meninas contra ela. Nessa época, a filha mais velha do casal já estava morando com o pai e a Carrie morava em um alojamento da faculdade. Mas ele ainda queria a guarda da filha mais nova deles. Essa luta na justiça durou vários anos e nenhum dos dois dava uma trégua. Até que no final de agosto de 2017, o Lloyd fez algo bem incomum. Ele simplesmente não apareceu para a audiência de custódia da filha. Ele não retirou aquele pedido de guarda, mas também não avisou que não iria comparecer ao tribunal. Até tentaram entrar em contato com ele por telefone e e-mail, porém ele não respondeu. E com isso, com o não comparecimento do Lloyd no tribunal, o caso acabou sendo arquivado. E a guarda da filha mais nova ficou com a Michelle. A Michelle ficou extremamente feliz e aliviada nesse dia, porque parecia que a briga pela guarda tinha tido um fim, finalmente. Porém, 2 dias depois, uma segunda-feira, dia 28 de agosto de 2017, um amigo da família foi buscar a filha da Michelle, de 14 anos, para levar até a aula de natação. Porém, ele percebeu que tinha algo errado ali. Imediatamente, ele ligou para a emergência e falou que estava vendo a Michelle pela janela da porta, mas que ela estava na escada imóvel. O sargento John atendeu essa ligação e foi imediatamente até a casa da família e, chegando lá, ele olhou pelas janelas de vidro que tinha na porta da frente da casa da família e o que ele viu foi realmente aquilo, tinha uma mulher parada na escada. Ele então abriu a porta que estava destrancada e viu que era a Michelle, de 46 anos. Ela estava com uma corda em volta do seu pescoço e estava pendurada no corrimão da escada e já estava sem vida. De imediato, vendo aquela cena, o sargento imaginou que a Michelle tinha tirado a própria vida. Mas o chefe de polícia de Corny, chamado Jeff Spaulding, percebeu algo estranho no corpo. A Michelle estava com uma marca bem em seu queixo. Parecia que alguém tinha chegado por trás dela e jogado a corda no seu pescoço e puxado para trás. E com isso, provavelmente a corda tinha raspado no queixo dela, fazendo uma espécie de queimadura. Além disso, tinha mais coisas estranhas, porque a filha mais nova da Michelle, que deveria estar pronta para a aula de natação naquele horário, não estava na casa. Nas horas seguintes à descoberta do corpo da Michelle, uma busca frenética foi feita pela residência. Eles verificaram a garagem, todos os quartos, os porões, em busca de qualquer vestígio que esclarecesse o que tinha acontecido naquela casa. E também onde estava a filha mais nova da família. Ela tinha apenas 14 anos, eles sabiam que ela morava com a mãe, e o medo da polícia é que talvez ela tivesse sido sequestrada. E então, algumas horas depois, a polícia de Corning recebeu um telefonema da Carrie, a filha do meio da Michelle, que tinha 19 anos nessa época. Nessa ligação, ela disse que seus amigos tinham ligado para ela mais cedo e contado que a Michelle tinha tirado a própria vida. O policial então perguntou onde estava a irmã mais nova dela, se ela sabia do paradeiro da menina, e ela disse que sim, que a irmã dela estava com ela em seu apartamento, a quase 160 quilômetros de distância, em Rochester, Nova York, no apartamento da faculdade onde a Carrie morava. O policial que atendeu a ligação da Carrie não entendeu muito bem o porquê da irmã mais nova da Carrie estar com ela, e então a Carrie tentou explicar o que tinha acontecido. Ela disse que no sábado à noite ela tinha ido até Corning passar um tempo com a sua mãe e com a sua irmã. Mas ela falou que naquela noite, em determinado momento, a Michelle começou a acusá-la de ficar do lado do pai na batalha judicial que estavam enfrentando. A Carrie falou que durante a discussão a mãe dela enlouqueceu e começou a gritar muito, e isso fez com que a filha mais nova acabasse acordando.
A Carrie falou que ficou muito preocupada em deixar a irmã com a mãe naquele estado, porque segundo a Carrie, a mãe delas estava completamente surtada, estava muito nervosa. Então ela pediu que a irmã fosse embora junto com ela naquela noite de sábado. Ela falou que depois da briga, ambas entraram no carro e foram para Rochester. E aí, na segunda de manhã, ela ficou sabendo que a Michelle tinha tirado a própria vida. Embora a polícia de Corning tenha ficado aliviada pelo fato da filha mais nova da Michelle estar em segurança, aquela história da Carrie não fazia muito sentido. Afinal, por que a Michelle ficaria tão chateada com a questão da batalha judicial, sendo que ela tinha acabado de conseguir uma vitória no tribunal? Lembra que o processo de guarda tinha sido arquivado pela ausência do Lloyd no tribunal? Então, ela tinha vencido essa batalha. E quem conhecia a Michelle não conseguia acreditar que ela tinha tirado a própria vida, porque apesar dos inúmeros problemas que ela estava enfrentando, ela era uma mulher muito feliz. Ela tinha um ótimo emprego, ela estava trilhando um caminho de sucesso na sua carreira e tinha acabado de conseguir aquela vitória na justiça. Então, definitivamente, aquele não era o momento em que ela tiraria a própria vida. E apesar de parecer que a Michelle realmente tinha feito aquilo com a cena encontrada na casa, havia aquela estranha marca em seu queixo. Aquela marca não fazia muito sentido. Então, antes de encerrar o caso, a polícia queria verificar os resultados da autópsia. E os investigadores imaginaram que o resultado iria determinar o que tinha acontecido. Mas, infelizmente, quando o resultado saiu, foi um tanto quanto decepcionante para eles. Isso porque o resultado acabou sendo inconclusivo, ou seja, a causa da morte tinha sido indeterminada. Sendo assim, a investigação teria que continuar. A mãe da Michelle tinha certeza que o Lloyd estava envolvido de alguma forma naquilo, mas ela não conseguia explicar como. Até porque ele tinha um álibi. A Carrie falou para os policiais que no dia dos fatos, ele estava a mais de 4.000 quilômetros de distância, na Califórnia, para uma entrevista de emprego. Ela disse que no sábado o pai dela ajudou ela a se mudar para o seu apartamento em Rochester e que naquele dia ele passou a noite em um hotel na cidade. Ela falou que no dia seguinte ele voou para a Califórnia e ficou até segunda-feira lá. Então, ele ainda estava lá quando a família o avisou sobre o que tinha acontecido com a Michelle. Quando ele ficou sabendo o que tinha acontecido, ele voltou de avião e dentro de 36 horas ele apareceu no tribunal da família do condado de Steuben para cancelar o pagamento da pensão alimentícia. Então sim, a primeira coisa que ele se preocupou em fazer foi garantir que ele não precisaria mais pagar nada para sua ex-mulher. Quando a polícia soube que ele estava nesse tribunal, eles foram imediatamente até lá conversar com ele. Os investigadores pediram para o Lloyd entrar no carro e responder algumas perguntas e que tudo seria gravado em vídeo, e o Lloyd aceitou. Ele então contou aos investigadores o que tinha feito naquele final de semana e também naquela segunda. E ele contou exatamente a mesma história que a sua filha Carrie havia contado aos policiais. Ele falou que no sábado estava em Rochester ajudando a Carrie a se mudar para um apartamento e que depois fez check-in em um hotel. Ele falou que passou a noite naquele hotel e no dia seguinte, no domingo, ele tomou café da manhã com a Carrie e com a filha mais nova, de 14 anos, que já estava com a irmã. Aparentemente ele não estava mentindo porque era exatamente a mesma história que a Carrie havia contado, mas os investigadores ainda precisavam confirmar essa história. Então eles pediram as imagens da câmera de segurança do hotel, onde ele falou que ficou hospedado. E nas câmeras foi possível ver o Lloyd fazendo check-in no hotel às 4h21 da tarde daquele sábado. Depois foi possível ver ele e a Carrie andando até o carro dela. Ele falou que realmente foi acompanhar ela até o carro para ela voltar para o apartamento dela e que depois disso ele voltou para o quarto do hotel. Mas na verdade, após verificar melhor essas imagens da câmera de segurança, no sábado, logo após o check-in, no momento em que ele foi levar sua filha até o carro dela, no estacionamento do hotel, não era possível ver o Lloyd voltando para o quarto dele. E sim, era possível ver ele entrando no carro da filha, junto com ela. Naquela noite foi confirmado que ele não tinha voltado para o hotel. Os policiais então rastrearam onde o celular dele esteve durante aquela madrugada de sábado para domingo para tentar entender onde ele tinha estado. Mas o celular ficou com a localização o tempo todo dentro do hotel. Então os policiais imaginaram que ele tinha deixado o celular dele no quarto do hotel, enquanto saiu com a filha. Ainda nas câmeras de vigilância do hotel, o Lloyd só foi visto novamente no dia seguinte, às 6h30 da manhã, que era um domingo.
E foi possível observar que o Lloyd estava com a mesma roupa da noite passada. Segundo Lloyd, ele tinha passado aquela noite de sábado para domingo no quarto do hotel. Porém, as imagens contradiziam essa versão dos fatos. E com isso a polícia tinha certeza agora que ele estava mentindo. Nessa altura, os policiais estavam muito desconfiados de que ele tinha algo a ver com o que tinha acontecido com a Michelle, mas ainda eles não tinham motivos o suficiente para acusá-lo do crime. Então, a investigação teria que continuar. Os investigadores descobriram que a situação financeira do Lloyd estava muito ruim. Ele estava com mais de $100 mil em dívidas apenas no seu cartão de crédito. E para Michelle, ele tinha que pagar por mês $6 mil de pensão alimentícia. Eles também descobriram que o Lloyd tentou receber o seguro de vida da sua ex-esposa após a morte dela e seria um pagamento de $260 mil. Agora, eles já sabiam que o Lloyd tinha um bom motivo para não querer a sua ex-esposa viva. E então as suspeitas principais caíram sobre o Lloyd, mas não apenas sobre ele. Caiu também sobre a Carrie, porque aparentemente ela estava ajudando a acobertar o seu pai. Quase 2 meses e meio após a morte da Michelle, a polícia decidiu colocar uma escuta telefônica no celular do Lloyd e também no celular da Carrie. Como já tinha passado 2 meses desde os fatos, a polícia sabia que muito provavelmente o Lloyd e a Carrie não estariam mais falando sobre isso. Então eles decidiram dar um empurrãozinho, dando motivos para que pai e filha voltassem a se falar sobre o caso Michelle. O investigador então ligou para Carrie dizendo que tinha mais perguntas para fazer para ela e que gostaria de se encontrar com ela o quanto antes. E essa estratégia da polícia em fazer essa ligação acabou dando certo. Assim como eles esperavam, logo depois de desligar o telefone, ela ligou para o pai. Na ligação, ela perguntou ao Lloyd o que fazer e ele disse que era para ela ficar tranquila, que deveria ser apenas um procedimento padrão. E até aí a conversa estava normal. Mas então, ele falou algo que fez os policiais não terem mais dúvidas quanto à culpa do crime. Ele disse o seguinte, abre aspas, "Acho que não quero que você fale com eles. Diga a eles que tem uma consulta de aconselhamento em New Jersey e que isso tem sido muito difícil para você", fecha aspas. E depois ele pergunta se ela conseguiria chorar para os policiais e ele até dá uma risadinha. E ela responde que talvez consiga chorar. E a questão toda era por que mentir para os policiais? Porque ela não poderia apenas se encontrar com o investigador durante uns 20 minutos e responder as mesmas perguntas que já tinha respondido antes. Então agora todas as suspeitas dos investigadores apontavam para o pai e para a filha, mas aquela autópsia com resultado indeterminado de alguma forma atrapalhava o caso. Os investigadores então pediram que um patologista forense particular fizesse uma nova análise para determinar se a Michelle teve ou não a vida tirada. Eles então levaram todas as fotos da autópsia e também todos os relatórios com evidências para o patologista analisar novamente. E infelizmente isso era tudo que eles tinham, porque o corpo da Michelle havia sido cremado a pedido do Lloyd. Ainda assim, o patologista conseguiu fazer a sua análise e ele viu aquela marca de corda no queixo da Michelle e também uma hemorragia específica em um dos seus olhos. E a conclusão do patologista foi que alguém tinha feito aquilo com ela. Os investigadores agora tinham o que precisavam para confrontar o Lloyd e a Carrie. Eles sabiam que o cabeça do crime tinha sido Lloyd e que a Carrie era o elo mais fraco ali da relação. Então eles sabiam que se colocassem a Carrie em uma sala de interrogatório e pressionassem um pouquinho ela, provavelmente ela confessaria o crime primeiro. Em 24 de janeiro de 2018, 5 meses após os fatos, 2 investigadores apareceram no escritório do Lloyd em New Jersey. E ao mesmo tempo, 2 policiais estaduais encontraram a Carrie saindo do seu estágio na faculdade. O Lloyd foi levado até uma sala de interrogatório e avisado que o legista tinha considerado que a Michelle tinha sido uma vítima de um homicídio. E eles perguntaram se o Lloyd estava na casa da ex-esposa naquela noite, de sábado para domingo, e ele disse que não. Perguntaram também se ele tinha ficado no quarto do hotel naquela noite toda, e ele disse que sim. Os policiais então sugeriram que ele passasse por um detector de mentiras. Eles imaginaram que ele não iria aceitar, mas para surpresa dos policiais ele aceitou. O Lloyd parecia confiante até demais da sua inocência. Mas a 320 quilômetros de distância, a Carrie não estava nem um pouco segura.
Ela também foi levada para interrogatório e após algum tempo de conversa, quase em um sussurro, ela admitiu que seu pai tinha ido com ela à casa da sua mãe naquele sábado à noite e que ajudou ele a entrar na casa da mãe sem ser visto. Ela falou que realmente naquele sábado à noite ele tinha ido com ela até Rochester e ela tinha ajudado ele a entrar na casa da mãe dela. Porém, não deu tempo dele se esconder, porque a Michelle já estava no topo da escada quando ele entrou, então ele deu de cara com ela. A Carrie falou que nesse momento eles começaram a discutir e subiram para o quarto da Michelle, onde eles continuaram a discussão, e que em um determinado momento ela percebeu que sua mãe parou de gritar. E de repente ficou tudo em silêncio. E ela falou que nesse momento ela subiu e viu que sua mãe estava sem vida. Esse depoimento foi todo gravado em áudio, mas os investigadores decidiram levar a Carrie até outra delegacia de polícia porque eles queriam que ela contasse novamente toda essa história e que tudo fosse registrado em vídeo. You head to Corning, your dad's in the car with you. Where is he seated at this point? Passenger seat, you guys are driving down. You know he got something out of his car before he got into your car, was that His jacket and the just rope. the jacket and the rope? How did you know he got the rope? Wasn't in my car. Okay, fair enough. Tell me who went in the house first? My dad went in the house. Well, we went in the house at the same time. Okay. And then, wait. No, that's a lie. I'm sorry. I went in the house and scoped it out, I guess. And I went back to my car. When you scoped it out, did you know what it was at that point? Yeah, I saw it on the couch. Okay. Did she ask you what was going on, or did she say anything to you at that point? Yeah. I don't remember her being like, what's going on? But probably just told her, like, oh, Mom's still freaking out. So I'm going to ask you one more time. Did you help adjust in any way, top or bottom, either the rope part or her body? And we need to know that now because we're talking to your dad and we want to make sure we have the same story. What? Marlon Blair. Okay. Ela então aceitou e ela disse que realmente seu pai a procurou uma semana antes do crime para falar que estava completamente sem dinheiro, estava completamente quebrado e ele falou que só tinha uma saída, que era tirar a própria vida. Me desculpe, vocês têm que continuar sem mim, porém eu tenho um plano B aqui. E o plano B era tirar a vida da Michelle. Então sim, o Lloyd procurou a filha dele de 19 anos, uma moça acabando de sair ali da adolescência, preocupada com os estudos, como deveria estar, e falou para ela que ela tinha que escolher entre a vida dele e a vida da mãe dela. Então ele fez a Carrie escolher entre ele tirar a própria vida ou então eles tirarem a vida da Michelle. E ela escolheu que a mãe dela deveria morrer, e não ele. Depois de escolher que sua mãe teria a vida tirada, o Lloyd contou para a filha todo o plano que ele tinha. Ele falou que queria que parecesse que a Michelle tinha tirado a própria vida com aquela corda e para isso ele iria colocar uma toalha na boca dela para que ela ficasse em silêncio e então iria passar a corda em volta do pescoço e apertar. O plano era esse e eles colocaram em ação. Ele se hospedou naquele hotel para ter um álibi e quando ele levou a filha até o carro, naquele sábado à noite, no estacionamento do hotel, realmente ele não voltou para o quarto dele. Ele embarcou no carro junto com ela para ir até a casa da sua ex-esposa. Segundo a Carrie, eles entraram na casa e ela ficou lá embaixo, cuidando da irmã mais nova que estava dormindo na sala. E o pai dela subiu até o quarto da mãe dela e foi uma surpresa para Michelle ver o ex-esposo dentro da casa naquele horário, num sábado à noite, sem avisar. E quando ela viu o Lloyd, ela perguntou o que ele estava fazendo ali. Porém, não deu tempo de nada. Ele simplesmente a atacou e ela começou a gritar. Com os gritos, a filha mais nova acabou acordando e a Carrie rapidamente levou a irmã para o carro e ficou esperando o pai dela ali. O Lloyd, depois de tirar a vida da Michelle, saiu pela porta de trás da casa, deu a volta e entrou no porta-mala do carro. Segundo a Carrie, sua irmã de 14 anos nunca soube que o pai esteve na casa. A Michelle teve a vida tirada no sábado e só foi encontrada na segunda-feira de manhã. Agora a polícia de Rochester estava pronta para prender o Lloyd. O único problema é que agora ele tinha simplesmente desaparecido.
Ele, na verdade, não compareceu para aquele teste do polígrafo que ele tinha aceitado fazer e agora a polícia precisava rastreá-lo o quanto antes. E, na verdade, não foi tão difícil de rastrear o Lloyd, porque a polícia estava com acesso à localização do celular dele. E com isso, rapidamente ele foi localizado no centro de Princeton. Ele estava nesse momento no terraço de um estacionamento municipal. Os policiais se dirigiram imediatamente para lá e quando eles se aproximaram para prendê-lo, ele subiu no muro daquele terraço e ameaçou pular lá de cima. Então, provavelmente, ele não sobreviveria a essa queda. Durante 2 horas, os policiais tentaram negociar para que o Lloyd se entregasse, porém sem sucesso. Até que ele, por um breve momento, acabou virando de costas. E nesse momento, um policial extremamente habilidoso conseguiu correr e agarrar o Lloyd. Finalmente, o Lloyd foi preso e acusado de homicídio em 1º grau. A filha dele, a Carrie, que a polícia acreditava ter sido manipulada pelo pai, enfrentou também acusações de homicídio em 2º grau. Isso por ajudar o seu pai a entrar na casa naquela noite. Em fevereiro de 2018, o promotor distrital Brooks Baker iniciou os preparativos para o confronto no tribunal. E o promotor sabia que suas chances de condenar o Lloyd aumentariam muito se ele conseguisse convencer a Carrie de testemunhar contra o seu pai. Se ela cooperasse com a promotoria, ela pegaria um mínimo de 15 anos até prisão perpétua. Caso não cooperasse, ela pegaria um mínimo de 25 anos de prisão até uma prisão perpétua. Ela também foi presa enquanto aguardava o julgamento e ela passou semanas ali pensando e decidindo se iria aceitar esse acordo ou não. E finalmente ela tomou a sua decisão e aceitou. Ela iria se declarar culpada e testemunhar contra o seu pai. E aí, durante uma conversa com os investigadores, ela surpreendeu a todos com um novo detalhe do crime. Ela confessou que seu pai, após tirar a vida da mãe dela, pediu ajuda a ela para levantar o corpo e arrastar até perto da escada. Ela admitiu pela primeira vez que teve um papel ainda maior ajudando seu pai naquele crime. Ela falou que realmente ajudou a arrastar o corpo até perto da escada e ele amarrou a corda em volta do pescoço dela, no corrimão, e a pendurou ali. Então sim, ela ajudou no crime contra a própria mãe dela. E a questão da promotoria era se a Carrie tinha sofrido uma lavagem cerebral por parte do seu pai, a ponto de não ver qualquer saída a não ser cometer aquele crime. Porém, nem todo mundo concordava com isso. Afinal, a Carrie era uma adulta, tinha inteligência suficiente para saber que poderia não ter aceitado participar desse crime e também sabia exatamente o que era certo e o que era errado. Mas o promotor acreditava que a Carrie tinha sofrido alienação parental, que é quando um dos dois pais sempre fica falando mal do outro na frente dos filhos, colocando o filho contra o pai ou então o filho contra a mãe. E realmente, antes de ter a vida tirada, isso era algo que preocupava bastante a Michelle. Nos documentos judiciais apresentados, nos anos anteriores à sua morte, a Michelle chegou a acusar o Lloyd de colocar a Carrie contra ela. O promotor que estava atuando nesse caso achava que era exatamente isso que tinha acontecido, e apenas por isso a Carrie tinha aceitado ajudar o seu pai. Afinal, a alienação parental faz com que os filhos desvalorizem absolutamente os pais como pessoas. E foi dito que a maior arma do Lloyd foi um incidente que tinha acontecido 2 anos antes dos fatos, quando a Michelle estava dando ré no seu carro saindo da garagem enquanto brigava com a Carrie, que estava do lado de fora do carro, e nessa ocasião a Carrie tentou impedir que sua mãe saísse com o carro. Alguns amigos da Carrie dizem que o Lloyd conseguiu convencer a Carrie de que a Michelle estava tentando atropelar a filha. Por causa desse incidente, a Carrie até chamou a polícia na época para sua mãe, mas acabou decidindo não seguir em frente com a acusação na época. Então, o promotor acreditava que a Carrie tinha sentido que não tinha escolha a não ser escolher o seu pai ao invés da sua mãe. Mas a questão era, será que o júri acreditaria nisso? À medida que o julgamento do Lloyd se aproximava, o promotor estava determinado a retratar a Carrie apenas como uma peça no tabuleiro do Lloyd. Porque, afinal, a maior preocupação da promotoria era condenar o Lloyd. Porém, as provas contra ele até então eram apenas circunstanciais. Tudo que o promotor tinha de mais relevante, na verdade, era a palavra da Carrie.
e o júri poderia acabar não acreditando na história dela. Então, o que o promotor precisava naquele momento era de provas físicas que ligassem o Lloyd ao crime. Então, a promotoria decidiu solicitar uma análise do pijama que a Michelle estava usando no momento em que teve a vida tirada, para tentar encontrar o DNA de alguém que tinha encostado naquelas roupas. E após a análise, ficou confirmado que ali continha o DNA do Lloyd. Isso confirmava que ele esteve na casa no dia do crime e que tinha encostado na Michelle. Com aquela evidência, os promotores colocaram Lloyd contra a parede para que ele finalmente confessasse o crime. E se ele confessasse, ele poderia pegar no mínimo de 25 anos de prisão até uma prisão perpétua com possibilidade de condicional. Ou então o juiz poderia decidir por uma pena de prisão perpétua sem liberdade condicional. Ele aceitou se declarar culpado do seu crime, mas no momento de falar com o juiz, ele começou a insinuar que tinha feito tudo aquilo por culpa da Michelle, da vítima, porque ele falou que tinha medo de que ela fizesse algo contra suas filhas. Então o Lloyd é aquele tipo de pessoa que culpa a todos pelos seus próprios atos e que tem uma dificuldade enorme de assumir o que fez. Mas no fim, ele cumpriu sua parte no acordo que tinha feito com a promotoria e ele admitiu que tinha planejado e executado o crime e que tinha sim manipulado a sua filha para ajudá-lo. Durante o julgamento, a mãe da Michelle pediu que o juiz condenasse ele à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Afinal, ele tinha tirado a vida da filha dela e coagido a Carrie a participar de tudo aquilo, e com isso a Carrie também estava correndo o risco de passar anos atrás das grades por causa dele. Segundo a Jane, a mãe da Michelle, ele não poderia ter a oportunidade de prejudicar mais ninguém além do que ele já tinha feito. E foi exatamente a pena que o Lloyd recebeu, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mas ainda havia a questão da Carrie e qual seria o preço que ela pagaria por ter ajudado a tirar a vida da própria mãe. E é importante se lembrar que a Carrie inicialmente se declarou culpada de crime em segundo grau, uma acusação que poderia colocá-la na prisão por pelo menos 15 anos. Mas o promotor apoiou que ela se declarasse culpada de uma acusação menor, que seria crime culposo em segundo grau. A mãe da Michelle e a avó da Carrie concordava que a neta não deveria passar tanto tempo na cadeia e que precisava de ajuda psiquiátrica. Ela disse que não acreditava que a Michelle iria querer uma longa pena de prisão para Carrie, mesmo ela tendo participado do crime. Segundo a Jane, a Michelle gostaria que a Carrie pudesse viver uma vida feliz. E a Jane escreveu exatamente isso para o juiz, que ele não desse uma pena muito grande para Carrie, afinal ela tinha sido manipulada. E realmente, o juiz foi extremamente leniente ao determinar a pena da Carrie. Ela foi condenada a apenas de 1 a 3 anos de prisão e ela acabou sendo liberada em liberdade condicional em 16 de janeiro de 2020. E há quem diga que a Carrie é inocente por ter sido manipulada e coagida pelo seu pai, mas há também quem acredite que a Carrie sempre teve o poder de escolha e poderia ter simplesmente falado não para o seu pai. Isso teria evitado, provavelmente, o destino trágico que sua mãe teve. Afinal, a Carrie já era uma adulta, ela era inteligente, ela estava fazendo faculdade, então ela tinha plena consciência de tudo que fazia. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha realmente que a Carrie foi apenas manipulada e por isso decidiu participar daquele crime? Ou então ela tinha sim um poder de escolha? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo caso.